preço de palestra, sua apresentação, relacionamento que você tem a partir daí, relacionamento de vendas, né? Então, não é simplesmente entender a sazonalidade. Isso vai te dar algumas oportunidades, mas isso não vai fazer com que você feche definitivamente a palestra ali com aquele possível contratante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Que podcast é esse? Aqui nós compartilhamos as estratégias necessárias para que você, palestrante que está me assistindo, para que você, palestrante que está me ouvindo, consiga fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Os palestrantes corporativos. E quem sou eu para te passar essas informações? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje é a sazonalidade do mercado de palestras. Mas antes de falar sobre sazonalidade, antes de explicar para você que não sabe o que é sazonalidade, eu preciso te falar sobre o fator primordial de qualquer mercado, acho que eu posso chamar ele assim, que é a oferta e a demanda. O que é a oferta e a demanda? É a quantidade de procura e a quantidade de oferta de produtos em qualquer mercado. Vamos pegar aqui o mercado de arroz como exemplo. A oferta e demanda do mercado de arroz é a quantidade de produtores que estão oferecendo arroz e a quantidade de pessoas que estão procurando por arroz. E por que é importante essa informação? Porque esse é o fator primordial de qualquer mercado. Porque ele é o fator que determina preço, por exemplo. É um dos fatores principais para determinar preço, para determinar oportunidade do negócio, para determinar o quanto aquele negócio é uma oportunidade ou não, uma oportunidade interessante ou não. Para determinar se a concorrência dentro daquele mercado é canibalizado ao mercado que costuma ouvir alguns palestrantes falarem, ao mercado prostituído ou não. Quem determina isso é a oferta e a demanda. E, passando um spoiler aqui para você do que eu vou falar, daqui a pouco, quando a gente se aprofundar no tema do nosso podcast de hoje, o mercado de palestras é um mercado que a oferta é muito maior do que a demanda em alguns blocos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para você sobre isso. Tá bom, mas por que eu estou falando de oferta e demanda? Porque antes de falar o que é sazonalidade para você, eu precisava explicar isso. Então, sazonalidade basicamente são épocas do ano em que a oferta e a demanda varia, que a oferta fica maior do que a procura por esse produto. E tem alguns meses, alguns períodos do ano em que a procura por esse produto é maior do que a oferta. E essa variação na balança, essa variação entre procura e oferta, é o que a gente chama de sazonalidade. E para te dar um exemplo bem claro do que é sazonalidade, a gente está chegando em qual período do ano? Você que está assistindo ao vivo, você sabe que estamos próximos da Páscoa. A gente está agora na semana de Carnaval, mas o próximo período do ano é a Páscoa. E na Páscoa a sazonalidade de quê? Chocolate. Na Páscoa, o que acontece? A procura por chocolate fica maior, talvez, do que a demanda. Talvez porque eu não sei exatamente se essa informação é verdadeira, mas se não for verdadeira, a procura fica muito maior do que todos os outros meses do ano. Essa é uma época de correria máxima para produtores de chocolate. E aqui eu posso te dar um exemplo de um palestrante que é produtor de chocolate, o Alexandre Tadeu. O Ale Costa, né? Ele é fundador da Cacau Show. E nessa época de Páscoa, ele já fala, toda vez que a gente entra em contato, a assessoria dele fala, nesses meses, o Alexandre não dá palestras. Por quê? Porque é um mês de sazonalidade extrema, um mês que a empresa dele talvez mais fatura no ano, a Páscoa. A procura por chocolate aumenta gigantescamente comparado às outras épocas e aos outros meses do ano. Essa é a sazonalidade no mercado de chocolate. Mas existe sazonalidade no mercado de palestras?
Isso é o que a gente vai ver dentro desse nosso podcast de hoje, quando a gente começar a se aprofundar mais no nosso assunto. Mas antes da gente se aprofundar, eu tenho 2 recados para passar para você, palestrante. O primeiro recado é o de que eu estou compartilhando slides no YouTube, ou até mesmo se você está ouvindo pelo Spotify esse podcast gravado, no YouTube eu estou compartilhando slides. Se você está ouvindo no Spotify, no podcast, significa que já está disponível editado lá no YouTube. Então você tem a oportunidade de ver os slides se você quiser. Bom, o segundo recado para dar para você é que a Nath está esperta aqui com os comentários. Eu não fico de olho nos comentários, porque eu sou um cara... Então, qualquer dúvida que você tiver ao longo desse nosso episódio de hoje, deixa nos comentários. Está assistindo gravado? Deixa um comentário aí também que eu respondo a sua pergunta. Pode ser até que seu comentário vire um episódio de um novo podcast. Fechou? Dito isso, então vamos começar a nos aprofundar no nosso episódio de hoje, a sazonalidade no mercado de palestras. E aí você me pergunta, Lucas, no mercado de palestras tem sazonalidade? A resposta é sim. Com certeza tem sazonalidade no mercado de palestras. Tem épocas do ano em que as empresas estão procurando por palestrantes. Tem épocas do ano em que menos empresas procuram por palestrantes. E, como eu estava falando para você, existem blocos de palestrantes que têm uma concorrência, lembra da oferta e da demanda? Então, tem blocos de palestrantes no mercado de palestras em que, nesses blocos, existe muito mais oferta de palestras do que procura por aquele tipo de palestrante. O que eu quero dizer com bloco? O que eu quero dizer com tipo de palestrante? Se você conhece o método NIC, o método que eu criei para identificar os palestrantes que despertam mais interesse nas empresas, você sabe do que eu estou falando. O que é o método NIC? O método NIC, basicamente, é uma pirâmide que classifica todos os palestrantes do mercado de palestras. Se você é um palestrante, ou se você se considera um palestrante, ou se você está pensando em ser um palestrante, inevitavelmente você está ou vai estar dentro do método NIC, classificado no método NIC. Essa classificação ela é dividida em 4 níveis. E esses 4 níveis têm uma quantidade de palestrantes que populam esses 4 níveis. Tem uma quantidade de interesse que esses 4 níveis de palestrantes despertam nos contratantes de palestras. E como a gente está especificamente aqui falando sobre empresas, uma quantidade de interesse que esses palestrantes despertam nas empresas. E o palestrante que desperta menos interesse nas empresas é o 4º tipo de palestrante. São os palestrantes do nível dos desconhecidos. São os palestrantes que cobram menos de R$10.000 pelas palestras deles. São palestrantes que não conseguem se tornar conhecidos por empresas de outros estados do Brasil, de outras regiões diferentes da região que ele mora, de outras empresas que ainda não conhecem ele ou que não receberam indicação da palestra dele. Esses são os palestrantes do nível dos desconhecidos. Aqui no nível dos desconhecidos tem uma quantidade gigantesca de palestrantes. Talvez aqui, quando eu citei algumas características dos palestrantes do nível dos desconhecidos, você tenha se encaixado, você tenha acreditado que faz parte desse nível. Por que você achou isso? Que a maioria dos palestrantes estão aqui. E adivinha, esse nível aqui de palestrante é o nível que desperta a menor quantidade de interesse nos contratantes de palestras, consequentemente nas empresas. Então, até mesmo quando a procura, a sazonalidade do mercado de palestras está alta, ou seja, a procura por palestrantes, a gente está no mês de procura alta, por exemplo, esses palestrantes desse nível dos desconhecidos têm uma oferta muito maior do que a demanda. Presta atenção, até em meses de alta procura por palestrantes, esses palestrantes do nível dos desconhecidos têm muito mais oferta do que procura. Porque aqui no nível dos desconhecidos tem muito palestrante oferecendo os mesmos temas. E a procura por esse tipo específico de palestrante é baixa em épocas comuns. Imagina em épocas em que a sazonalidade do mercado de palestras é baixa. A dificuldade para fechar palestras aumenta mais ainda. Então, sim, existe sazonalidade no mercado de palestras. E dependendo do seu nível, você está na sazonalidade baixa o ano inteiro. Então, é muito importante que você preste atenção no método NIC. O método NIC te classifica dentro do mercado de palestras e também classifica, mostra a quantidade de demanda que tem
dentro do nível que você ocupa. Se você não sabe do que eu estou falando, pesquisa lá no canal do YouTube, que tem um vídeo em que eu falo mais detalhadamente sobre o método NIC, para a gente não prolongar aqui esse assunto, que não é o assunto do nosso podcast de hoje. Então, bora lá. Isso é muito interessante, palestrante. Isso é muito interessante e muito importante que você preste atenção. Eu estava falando agora há pouco que existe sim sazonalidade no mercado de palestras e que você precisa prestar atenção no nível que você está dentro do método NIC antes de se preocupar com sazonalidade. Dependendo do nível que você está, você vai estar numa baixa sazonalidade durante todo o ano, porque a procura por esse tipo de palestrante, dependendo do nível que você tiver, é baixa. E o cara que tem menos procura no mercado de palestras é o palestrante que está no nível dos desconhecidos. Mas tem uma outra coisa que você precisa prestar atenção também. A partir do momento que você subir de nível, você presta atenção nisso, que é a sazonalidade do mercado. Qual que é a sazonalidade do mercado? Eu vejo muitos palestrantes se preocupando com a sazonalidade de eventos. Palestrante, você não tem que se preocupar com a sazonalidade de eventos, porque você não é produtor de eventos. Para vender as suas palestras, você não tem que se preocupar com a sazonalidade de eventos. Quando os eventos estão acontecendo, significa que os palestrantes já estão contratados. Para que você vai se preocupar? A não ser que você queira fazer uma prospecção para o evento do próximo ano, ou fazer uma prospecção, sei lá, para começar a se relacionar com esses clientes que contratam palestrantes e que estão realizando o evento ali, caso você tenha acesso a essas pessoas, ainda faz sentido. Mas caso você queira vender palestras, você precisa se antecipar à sazonalidade de eventos. E sim, existe um outro tipo de sazonalidade. É a sazonalidade de contratação de palestras. Então, vamos lá, palestrante. Existem duas sazonalidades no mercado de palestras. A sazonalidade de eventos e a sazonalidade de contratação. Eu vejo muitos palestrantes dizerem que eles percebem que a quantidade de eventos que acontecem em dezembro, no começo do ano, é gigantesca. Então, esses são os meses férteis para a contratação de palestras. Bem errado. Totalmente errado. Esses são os meses em que acontecem eventos. As palestras já foram fechadas há semanas atrás. As palestras já foram fechadas talvez há meses atrás. E são nesses períodos que você, palestrante, precisa ficar alerta, que são esses períodos anteriores ao acontecimento do evento que você precisa atacar os seus possíveis clientes para poder fechar as palestras. Deu para entender? Existem dois tipos de sazonalidades. Sazonalidade de evento, sazonalidade de contratação. Lucas, quais são esses meses? Calma, meu jovem palestrante, meu amigo palestrante. Segura aí que eu vou passar essa informação para você daqui a pouco. Deixa eu ver a pergunta que o Wendel deixou aqui no YouTube. Lucas, qual mês que há mais demanda no mercado de palestras corporativas na Motive? É isso aí que eu acabei de falar, Wendel. Segura, porque eu vou soltar essa informação para vocês hoje, tá? Então, primeiro, presta atenção nisso. Existem dois tipos de sazonalidade, evento e contratação. Preciso que vocês entendam essa diferença antes de eu passar os meses que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Como eu descobri toda essa informação, palestrantes? Eu descobri porque, como eu me orgulho de repetir para vocês sempre aqui no podcast Mercado de Palestras, eu registro absolutamente todas as informações dos clientes que entram em contato comigo. E às vezes parece preciosismo, às vezes parece perfeccionismo, às vezes parece detalhinho sem importância, mas sim, faz toda a diferença, porque eu consigo captar informações como essas, consigo entender que apesar de ter meses em que eu tenho muitos fechamentos de palestras, talvez esses clientes que fecharam comigo nesse mês não entraram em contato comigo esse mês. Palestrante, presta atenção nisso. Muitas vezes os clientes que fecham uma palestra comigo, por exemplo, em fevereiro, que é o mês que nós estamos hoje, não entrou em contato comigo em fevereiro. Esse cara entrou em contato comigo em janeiro. Alguns entraram em contato comigo até em dezembro. A partir do momento que eu registro essas informações e a partir do momento que eu analiso
essas informações, eu consigo entender exatamente o tema do nosso podcast de hoje. Eu consigo entender exatamente essa informação de que existem meses em que há sazonalidade de procura por palestrantes. E esses meses são diferentes dos meses em que há sazonalidade de fechamentos de palestras. Eu sei que tem meses específicos aqui na Motivação em que a gente fecha muitas palestras, mas alguns anos atrás eu me preocupei em pensar, mas fulano que fechou nesse mês não entrou em contato comigo esse mês. Poxa, então talvez eu precise focar a minha verba de Google AdWords, por exemplo, a minha verba de anúncios na internet, nos meses em que esses caras estão entrando em contato, e não nos meses em que eu estou fechando palestras. Porque possivelmente, por exemplo, agosto é um mês em que eu fecho muitas palestras aqui na Motivação Palestras. Se eu vou inocente, eu não sou um cara que analisa dados, e eu vou e percebo que agosto é o mês que tem muito fechamento de palestras. E eu começo a fazer muito anúncio em agosto, eu vou captar clientes que estão procurando por palestras em agosto, mas que não vão fechar palestras em agosto, que vão fechar, por exemplo, sei lá, em setembro. Mas setembro é o mês em que os clientes que procuraram lá em agosto não costumam fechar muita palestra. Então, talvez foi uma estratégia errada, um dinheiro queimado que, por inocência, talvez a palavra não seja nem inocência, por ignorância, porque você ter os dados, a possibilidade de juntar os dados ali, analisar aqueles dados e não fazer isso daqui, palestrante, desculpa, mas não é inocência não, é ignorância. Você está literalmente ignorando as informações que poderiam estar aí na palma da sua mão. Como eu não gosto de ignorar esse tipo de informação que eu considero muito importante, eu junto todas as informações de todos os clientes que entram em contato comigo e tenho possibilidade de fazer esse tipo de análise. Então, foi exatamente assim que eu descobri isso, analisando a informação dos clientes que entraram em contato comigo. Então, aqui está a informação que você pediu, Wendel. Está na tela. Esses são os meses em que há alta de procura por palestrantes. Veja bem, não são os melhores meses de fechamentos de palestras. Esses são os melhores meses de procura por palestrantes. Eu percebo que, geralmente, os clientes que procuram por palestrantes nesses meses acabam fechando comigo. Os caras que entram em contato, em outras palavras, comigo nesses meses, as empresas que entram em contato comigo nesses meses, é muito mais alta as chances dessas empresas fecharem comigo. E aí, elas fecham, evidentemente, nos meses em que há alta de fechamentos. Mas esses são os meses de alta de procura. E você que deve estar me ouvindo aí no Spotify deve estar brigando comigo. Lucas, que meses? Fala aí quais são os meses. Então, escuta aí, palestrante. Os meses são janeiro, março, julho e agosto. Janeiro, março, julho e agosto. Esses são os meses em que há mais procura por palestrantes. E muitas vezes, para ser sincero com você, palestrante, nesses meses não houve uma alta procura, não explodiu de cotações por palestrantes comparado a outros meses que não estão listados aqui. Mas os clientes que entraram em contato comigo nesses meses fecharam numa quantidade muito maior do que comparado a outro mês que teve a mesma quantidade de procura desses meses. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, se os clientes que entram em contato comigo em janeiro, vamos supor que em janeiro entram em contato comigo 100 clientes, para ficar fácil a conta. E em dezembro entra em contato também comigo 100 clientes. Dos 100 clientes que entraram em contato comigo em dezembro, 20% fecharam palestras comigo, em fevereiro. E dos 100 clientes que entraram em contato comigo em janeiro, que é um dos meses que está aqui na lista, um dos meses em que há sazonalidade de procura, 40% fecharam palestras comigo em abril, por exemplo. Deu para entender a diferença? Às vezes a procura é igual à procura de qualquer outro mês, mas a possibilidade dos clientes que entram em contato comigo em janeiro, em março, em julho, em agosto, fechar palestras comigo dentro desses meses ou em meses ou semanas seguintes é muito mais alta. Isso em cima de dados que eu captei e que eu analisei. Não é achismo, não é feeling,
são informações, são números, tá? Então, pode confiar nessas informações aqui, tá, palestrante? Quais são as vantagens? Lucas, beleza? Entendi o esquema da oferta, da demanda, entendi que se eu sou um palestrante que está no nível dos desconhecidos, eu não devo me preocupar com sazonalidade. Eu preciso me preocupar em subir de nível para depois me preocupar com sazonalidade, porque eu entendi que no nível dos desconhecidos, a sazonalidade acontece o ano inteiro. Uma sazonalidade baixa acontece o ano inteiro, porque tem poucos contratantes dispostos a contratar palestrantes do nível desconhecido. Palestrante do nível desconhecido, precisa suar para fechar palestras, já que a concorrência é gigantesca. Ele tem que trabalhar com preciosismo aqueles clientes que estão dentro do networking dele, porque essas são praticamente as únicas esperanças de fechamento que esses palestrantes têm. E às vezes eu pergunto para alguns palestrantes, e aí, palestrante, me fala aí, em porcentagem, a maioria dos clientes que você fecha palestras são empresas que estão fora do seu ciclo de networking, que não te conhecem, ou são empresas que já te conhecem ou receberam indicações suas? E o cara, um passo para trás, costuma dar uma esperada e fala, metade, palestrante. Você pode até falar uma outra história para mim, mas para você não pode mentir. Se você está nessa situação, a maior quantidade de palestras que você fecha são de empresas que já te conhecem ou que te indicaram por outras empresas, mas você tem uma dificuldade extrema de fechar palestras com empresas que ainda não te conhecem, esse é um forte indício que você está no nível dos desconhecidos, dentro do método NIC, no quarto nível dos palestrantes do Brasil, no nível mais baixo que existe nessa escala, nesse ranking. E não tem nenhum problema você estar nesse nível. O problema é você saber disso e continuar nesse nível. E aqui, como eu estava dizendo, a procura por palestrantes é muito mais baixa. E se você está nesse nível, não se preocupe com sazonalidade, se preocupe em subir de nível. E a partir do momento que você sobe de nível, aí sim você se preocupa com sazonalidade para aumentar o número de oportunidades que você pode ter. E aí você se pergunta, Lucas, mas mesmo eu estando no nível desconhecido, não seria interessante eu aumentar a quantidade de oportunidades? Não, não é interessante. Porque se você está no nível do desconhecido, você tem um grande problema de marketing. Você tem um grande problema de vendas, porque se o seu marketing não está alinhado, e o seu marketing é a sua arma, as vendas é a bala da arma, então se o seu marketing não está alinhado, a munição da sua arma vai estar zoada, vai estar velha, não vai funcionar. Não vai funcionar direito, pelo menos, né? Então, é muito provável que você estando no nível desconhecido, seu marketing está capenga. E se você tentar focar em sazonalidade, você pode até aumentar a quantidade de oportunidades que você tem. Mas lembra, seu marketing está zoado. Mesmo você aumentando a quantidade de possibilidade de fechamento de palestras, é muito alta a possibilidade de você queimar essas oportunidades. Então, palestrante, primeiro se preocupe em subir de nível no mercado de palestras para depois se preocupar com sazonalidade do mercado de palestras. Vamos supor que você subiu de nível, você acompanha todos os podcasts, mercado de palestras, você acompanha os meus vídeos que eu posto lá no Instagram, no YouTube, você, utiliza, coloque em ação todas as dicas que eu te passo. E você conseguiu subir de nível no mercado de palestras e agora uma das suas preocupações é olhar a sazonalidade do mercado de palestras. Quais são as vantagens de você saber sobre essa informação da sazonalidade de eventos, da sazonalidade de fechamentos de procura, aliás, e você utilizar essa informação a seu favor? Qual a vantagem disso? Primeira das 3 vantagens, você vai aumentar os seus investimentos no Google AdWords, no Google Ads, né? Anúncios lá no Google, nos lugares corretos. Nosso último PMP, nosso último podcast Mercado de Palestras, eu falei exatamente sobre Google Ads e como o palestrante pode utilizar a força do Google Ads para potencializar os seus resultados na sua carreira como palestrante. Se você assistiu, você viu várias dicas, vários macetes, várias informações internas minhas aqui da Motivação Palestras, várias dicas que eu uso aqui na Motivação Palestras. Você sabe quanto eu invisto em anúncios no Google. Isso se você assistiu o episódio 23 do PMP. Se você assistiu, você pegou algumas dicas de investimentos no Google Ads.
E agora, assistindo esse episódio, você está entendendo uma manobra, como manobrar os seus investimentos no Google Ads. Por exemplo, em meses em que tem muita procura, um daqueles 4 meses lá que eu acabei de listar para vocês, em que tem muita procura por palestrantes, qual que seria uma manobra interessante? Você aumentar os seus investimentos no Google Ads dentro daqueles 4 meses ou de um daqueles 4 meses. Já que os clientes que costumam entrar em contato procurando por palestrantes naqueles meses são clientes que têm uma maior possibilidade de fechar palestras, então eu quero trazer a maior quantidade possível de clientes que estão procurando por palestrantes dentro daquele mês. Ou seja, eu aumento o meu investimento no Google Ads para que mais clientes entrem em contato comigo naquele mês. Se você saca essa questão da sazonalidade que eu acabei de te falar, você tem aí uma estratégia. É importante você entender e você conseguir amarrar as estratégias dentro das ferramentas de marketing que você tem à sua disposição. Google Ads nada mais é do que uma ferramenta de marketing. Segunda dica, você saber os meses de se relacionar com seu cliente. É importante você saber sobre essa sazonalidade para que você tenha clareza sobre os meses em que você vai se relacionar com seus possíveis clientes por e-mail marketing, por exemplo, e os meses em que você vai vender palestras. De novo, palestrante chato, palestrante jequiti, é palestrante que fica tentando vender toda hora. Você já viu lá algum programa no SBT? Você está assistindo um negócio lá, de repente, blim, aparece lá na tela do nada e some do nada também uma foto da Jequiti. Você fica até perdido. O que foi isso que acabou de aparecer na TV? O palestrante Jequiti é o palestrante que fica aparecendo assim toda hora para vender também. É um palestrante que é uma propaganda interruptiva. Aquele boom lá da Jequiti nada mais é do que uma propaganda interruptiva. Um outro exemplo de propaganda interruptiva é quando a gente estava assistindo Tela Quente, lembra da Tela Quente lá na Globo? Ou quando a gente estava assistindo Sessão da Tarde e, de repente, na melhor parte do filme, a gente estava assistindo lá Três Ninjas Demais. Nossa, esse filme é velho, hein? Estamos assistindo lá Três Ninjas da Pesada Demais, sei lá o nome desse filme. E na hora que eles vão descobrir quem é o vilão lá do filme, bum, vai pro comercial. E você fica, não acredito que foi pro comercial agora. E aquele comercial demora uma eternidade. E eu tenho 15 anos e começa a aparecer comercial das Casas Bahia, o que eu quero saber com Casas Bahia? Isso daí não me interessa. Então eu vou lá na cozinha, abro a geladeira, tomo uma água, pego uma bolacha creme caqui, volto para o sofá e começo a assistir porque o filme voltou. O que essa propaganda foi para mim? Foi interruptiva. Interrompeu o meu filme, atrapalhou minha experiência. Quando os palestrantes ficam tentando vender toda hora, ficam tentando se apresentar toda hora, eles são chatos, eles se tornam interruptivos. E se você se torna interruptivo, palestrante, tenha certeza que o cliente, aquele cara que você está se comunicando, ele vai te tratar igual tratava a propaganda das Casas Bahia. Ele vai te ignorar, igualzinho eu ignorava as propagandas das Casas Bahia, porque não era interessante para mim. E se não é interessante para mim, eu ignoro. Se aquilo está me interrompendo, eu tenho raiva daquilo. Já pensou, palestrante? O cliente sentir raiva de você. Olha como você pode perder tempo e energia na sua carreira como palestrante quando você não entende quais estratégias devem ser colocadas em práticas na sua carreira. É muito necessário que você definitivamente não seja uma propaganda interruptiva. Para não ser uma propaganda interruptiva, é necessário que você aprenda, tenha habilidade a manha, né, de se relacionar e de vender dentro dos seus e-mails marketing, por exemplo, no seu braço de vendas, né, que eu costumo chamar, quem me acompanha há um tempo já sabe que é o braço de vendas e o braço de conteúdo. No braço de vendas você vende, seu objetivo é vender palestras, só que mesmo no braço de vendas você não vai ficar vendendo. É o Ciro Bottini, né? Tem um palestrante que é especialista em vendas que ele se chama Ciro Bottini. E o bordão dele é vender, vender, vender. O cara da Polishop, se você não lembra dele por nome, você lembra dele lá do canal da Polishop. Ele fica lá fazendo as propagandas. E o Ciro fala isso, vender, vender, vender. No seu braço de vendas, palestrante, definitivamente, você não tem que vender, vender, vender. Você precisa gerar transformações, criar relacionamento, gerar curiosidade, despertar interesse
dos seus possíveis clientes, para que nos meses de alta procura por palestrante, aí sim você entra matando, você entra oferecendo palestras. Sabe por quê? Porque nesses meses os clientes estão procurando por palestrantes, eles estão interessados em palestras. Nesses meses, deixa eu até aproximar o microfone aqui. Nesses meses, palestrantes, os clientes não vão te achar interruptivos. Anota isso. Se você entende a habilidade de se relacionar e de vender, se você entende, palestrante, que você não tem que ficar vendendo toda hora, você deixa de ser interruptivo, você deixa de ser chato. E os seus clientes, por terem se relacionado com você durante todos aqueles outros meses, quando você entrar oferecendo palestras nos meses certos, eles vão te olhar e vão falar, como você soube? Estava procurando exatamente por isso. Você deixa de ser um comercial das Casas Bahia e você passa a ser um produto perfeito, que chegou na hora perfeita. Esse é o desejo de todo palestrante, né? Não seja uma propaganda interruptiva. E dica número 3, você vai saber os meses certos para vender para os seus clientes. Como eu acabei de falar, você sabendo os meses certos, o cliente vai olhar para você e vai falar, você caiu do céu. Eu estava procurando por um palestrante, eu estava procurando exatamente por isso que você está me oferecendo. Manda aí a cotação da sua palestra, que eu vou apresentar para o meu diretor. Aí entra várias outras questões que a gente está abordando aqui ao longo de todos esses episódios do podcast Mercado de Palestra e que a gente ainda vai abordar em outros episódios. Quais são essas questões? Preço de palestra, sua apresentação, relacionamento que você tem a partir daí, relacionamento de vendas, né? Então, não é simplesmente entender a sazonalidade. Isso vai te dar algumas oportunidades, mas isso não vai fazer com que você feche definitivamente a palestra ali com aquele possível contratante. Existem vários outros fatores que você precisa encaixar na sua estratégia palestrante para que você consiga vender palestras, para que você consiga aumentar as possibilidades de você fechar palestras. Cada estratégia que você coloca, cada ferramenta de marketing que você utiliza, é uma porcentagem que você aumenta de possibilidade de fechamento de palestras com os seus possíveis clientes, com os seus prospects. Então, a frase que eu quero deixar aqui para vocês, antes de encerrar esse nosso podcast de hoje, é essa daí da tela. Não é necessário, palestrante, não é necessário perder tempo e energia na sua carreira. Para de perder tempo e energia na sua carreira como palestrante. Você não precisa disso. E você talvez esteja perdendo tempo e energia simplesmente por ignorância. Não por inocência, por ignorância. Quantos palestrantes tirariam proveito desse conteúdo que eu passei hoje nesse podcast? Mas nem todos vão ter acesso a isso. E muitos deles até conhecem o Lucas. Muitos deles até sabem que o PMP está rolando aqui toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, mas ignoram essa informação. Muito palestrante está perdendo tempo e energia no mercado de palestras por simples ignorância. Espero que você não seja um deles, até porque você, palestrante, pode contar comigo a qualquer momento. Manda um direct lá no Instagram e conta comigo para você matar qualquer dúvida que esteja te travando no mercado de palestras corporativas, no mercado de palestras para empresas. E esse é exatamente o objetivo do podcast Mercado de Palestras, te trazer estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras e esse foi o PMP de hoje, a sazonalidade no mercado de palestras. Espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha conseguido tirar alguns insights desse podcast e conta comigo. Tamo junto,